Depois, mostramos o que é widget no programa. O que é widget? O que será isso, né? Todos esses elementos visuais são chamados de widgets. Essa palavra widget é meio perigosa, porque atualmente ela já representa outra coisa, principalmente no Mac, né? O Mac se apropriou dessa ideia para dizer que aquelas coisas gráficas bonitinhas, aqueles relógios bonitinhos, são widgets. Essa expressão widget no Linux já existe desde 98, eu acho. Mas aí os outros sistemas se apropriaram dela agora, a gente vai ter que trocar a palavra aqui, senão vai confundir, né? Mas tudo é widget, tudo é que widget. Todos os componentes visuais são chamados que widgets. Componentes visuais. Então o label do tipo que label é um que widget. Tá? E a função show do label, ela faz o quê? Ela mostra o label, mostra o rótulo na tela. Tá? Da onde vem a função show? O método da classe que eu digo lá. Beleza, eu não chamo de método nunca, eu chamo de função, porque eu sou old school, né? Da velha guarda. Não é engraçado que eu sou físico, como físico eu chamo de função, mas quem é da computação mesmo chama de método, e tá certo. Porque label, eu falei, né? Quando você criou o label, o tipo de label, a gente falou o quê? O que é um label? É um troço elaborado, tem um monte de variáveis e um monte de funções. Uma delas é show, que mostra o label na tela. Ah, que barbada, não preciso implementar isso? Não. A não ser que ao mostrar o label na tela, você queira mostrar ele em outro computador. Aí você chama lá, label, show, e ele aparece no outro computador. Como é que a gente faz essa mágica? A gente reimplementa a função show. A gente quer que show faça outra coisa. É possível mudar o comportamento padrão dessas funções? É. Você, programador visual, você faria isso? O cara manda aparecer na tela e aparece no outro computador. Você poderia até fazer, mas vai ser demitido que você não fazer. Entende? Porque, claro, sacaneando o teu colega durante o desenvolvimento é possível. Mas quando você vai entregar o produto, isso label show e aparece em outra janela, né? Olha que ideia interessante, né? Alguém teve essa ideia de design, né? Label show aparece o label em outra janela. Puxa, né? Você achou brilhante na hora que você fez. Aí o RH chama. Filosofia Bill Gates de programação visual. Faça tudo igual. E essa filosofia fez o Windows ser dominante no mercado. E tá certo. Se o cara aprende um programa, ele sabe todos. A gente sabe que isso não é bem verdade. Mas pelo menos ele não se assusta com todos. Você clica num botão, você não faz com que o outro botão troque de cor. A gente já viu programas. Você deve ter visto algum programa que faz isso. Clica no botão, o outro ele vira, assim, umas coisas bem malucas. Assim. As pessoas não entendem. E aí o seu programa não funciona. Mas claro, se você está desenvolvendo, você acha o máximo. Olha o que eu sei fazer. E compilação. Eu só vou falar de compilação para esse exemplo. Tá? A instrução está toda aqui. Mas a instrução, né, passo a passo. Cria uma pasta prog1, salva o arquivo ali. ex1.cpp. Pelo terminal, você entra na pasta e roda os seguintes 3 comandos. Tmake-pt4-project, tmake-pt4, make. O primeiro comando, ele pega todos os arquivos que você tem no diretório e cria um arquivo de projeto. Basicamente é o que um IDE faria para ti. Ele ia criar um arquivo de projeto e diz assim, o teu projeto é composto de tais arquivos fonte, tais cabeçalhos, vai linkar com tais bibliotecas e blá blá blá. Tá? É isso que faz este comando. Por isso que eu digo que é fácil. Dá o comando e funciona. O segundo comando cria um makefile, um arquivo que contém instruções de compilação. Qual compilador a gente vai usar, quais opções a gente vai usar, e como a gente vai linkar, quais opções para linkar e assim por diante. E o terceiro comando lê o makefile, compila, linka, produz o executável e assim por diante. 3 comandos, está terminado. Rode o executável, você pode rodar pela linha de comando, você pode entrar no gestor de arquivo, clicar no programa e vai rodar. Tá? Esse primeiro programinha, notem que no final do programa tinha uma instrução return app-exec, coisa assim, que eu não citei aqui. A gente está citando só o que é possível em 50 minutos. Tá bom? Esse é o programinha, uma janela. Na verdade, se você rodar em casa, não vai ser assim, porque ele vai ser bem pequenininho. Né? Então, é uma janelinha deste tamanho. O que significa isso? Bom, a janela e todo o resto é o
janelas, botões, interação, você pode clicar no programa e arrastar e assim por diante, tá? Minimizar. É multiplataforma ainda. É multiplataforma porque o código que a gente escreveu é C++ puro. Se você tiver um aplicativo desses, você compilar ele para Windows, nota, você pega o aplicativo que você compilou para Linux e bota para rodar no Windows, ele não funciona. Você pega o aplicativo, código-fonte, compila para Windows e roda no Windows, funciona. Então é multiplataforma um pouquinho diferente de Java, né? Java você pega o programa e roda em várias plataformas. Aqui você compila em cada plataforma que você quer, como é C++ puro, funciona. Grande vantagem disso, quando você compila para Windows, você vai ter a janela, o estilo da janela é o estilo do Windows. Isso é muito importante. Quem usa Firefox no Windows sabe que a principal reclamação dos usuários é quando o cara vai salvar alguma coisa, aparece aquela janela do GTK para salvar. É ou não é? E a pessoa, o usuário comum, muitas vezes não entende. E infelizmente ele não entende. Porque não é nativo da plataforma. Aqui é diferente. Se eu crio um file dialog no PT, é super fácil de criar. Tem um exemplo do site que eu vou linkar depois. Você cria um file dialog, ou seja, open, né? Você clica em open e vai aparecer um diálogo. No QT, se você compilar para Linux, aparece o diálogo. Nesse caso que eu estava rodando, aparece o diálogo do KDE. Notem que eu compilei e tirei a captura de tela porque eu estava rodando KDE. Se eu estivesse rodando GNOME, o estilo seria aquele estilo alaranjado, marrom, cor de boa, cor foge, né? Diferente assim. Mas, estilo segue. Então, um file dialog, um open, vai ser o open do Windows. E mais do Windows que você está usando. Windows Vista, Windows XP, depende de onde tu compilou. Tá? Você compilou para o Vista, vai ser o open do Vista. Então isso é muito importante. As aplicações multiplataforma, elas vão ser multiplataforma e mais, né? Elas vão parecer do sistema nativo. E não vão emular o sistema nativo, que é muito diferente. Tá? Elas vão parecer do sistema nativo. Esse é o programa 1. Mais, né? Eu falei 3 exemplos. Fazendo conexões. Depois tu faz a tua pergunta de novo do C++, multiplataforma, tá? Por favor, caso alguém não faça. Aqui um aplicativo um pouquinho mais elaborado, a gente vai criar um application, vai criar um tal de um QWidget, um componente visual, e vai criar um botão e vai colocar o botão dentro desse componente e vai mandar mostrar na tela. Vamos ver com detalhe isso. Eu acho que está certo, né? Primeiro, a parte inicial do código, nós criamos, agora sim, nós criamos um objeto window, uma variável window, como você preferir nesse momento, de que tipo? QWidget. QWidget é uma classe principal do TT, tá? Se você quer criar uma janelinha, muitas vezes QWidget cria a janelinha para você. No exemplo 3 a gente vai ver uma outra classe super importante chamada QMainWindow, que permite que você crie uma janela principal do TT. Qual é a diferença do QWidget e QMainWindow? QWidget não tem suporte a menus, barra de ferramenta, barra de status, barra do lado, barra lá do lado. QMainWindow tem automaticamente um espaço para o menu, barra de ferramentas e assim por diante. Então tem umas 4 ou 5 classes do QT que botam uma janela para ti na tela. O resto são componentes que você bota dentro da janela. Botões, caixa de texto e assim por diante. Então, primeiro criamos o objeto window do tipo QWidget. Ok, e um objeto, esse QWidget é de uso geral. E depois você chama a função resize para o window. Então, window.resize chama a função resize do objeto